Vamos começar pelo básico. Hipertrofia é o crescimento do músculo. Isso aí você já sabe, né? Mas isso não acontece de uma forma mágica do dia para o outro. É um processo que começa no treino, mas só se concretiza com uma alimentação e uma boa recuperação. A hipertrofia tem dois tipos principais: a miofibrilar, base tensional, que aumenta a densidade e o tamanho da tua fibra muscular, e a sarcoplasmática, que é uma função mais metabólica, que ela aumenta o que? O conteúdo não contrátil, e ela é a base do glicogênio e a água que fica dentro do teu músculo. Então assim, as duas trabalham junto, mas o foco no treino pode ativar mais uma forma do que a outra, dependendo das técnicas que você usa. O crescimento muscular é desencadeado por três fatores principais, que vamos explorar agora nesse vídeo aí, que é a tensão mecânica, o dano muscular e o estresse metabólico. Junto desses três vai acontecer a mecanotransdução. O primeiro e o mais importante pilar de hipertrofia é a tensão mecânica. Isso acontece quando você aplica força no músculo sobre uma carga. Mas não é só o peso que importa, é como você usa esse peso, é como você usa as técnicas. Então assim, o movimento controlado, especialmente na fase excêntrica, que é a descida do peso, ele vai maximizar e vai ativar mais essas fibras musculares, porque geralmente é ali que dá um maior estresse durante o movimento. Os estudos mostram que o músculo responde melhor quando está sendo colocado numa carga alta e numa fase de alongamento máximo. Por isso que geralmente quando a gente está fazendo um supino acontece o quê? Faz a descida mais lenta. Provavelmente você já escutou isso. Por quê? Porque é aí que vai fazer o peitoral crescer. Então assim, é por isso que você tem que focar numa execução boa e trabalhar com amplitude completa e carga progressiva. Tá ligado? De ir lá no supino, colocar o peso e fazer só meiotinha, ou leg press, fazer só meiotinha, não adianta. Reduz um pouco a carga, certo? Faz o movimento completo, gera essa tensão muscular, essa tensão mecânica, e aí tu vai começar a crescer de verdade. Então assim, a tensão mecânica, ela ativa os mecanorreceptores do teu músculo, que vão enviar os sinais para o teu corpo e aumentar toda a síntese proteica. E isso ativa o que? Diretamente a via da hipertrofia, que é qual? Você deve saber. Comenta aqui embaixo. 3, 2, 1, comentou? Não sabe? A via da mTOR, que é a parte fundamental para o crescimento muscular. O próximo pilar é o dano muscular. Isso acontece quando você cria microlesões nas fibras durante um treino, especialmente em movimentos excêntricos ou novos estímulos. Como eu falei antes, os excêntricos é a descida. Ah, mas eu já vi falar que a microlesão não existe. Dano muscular e microlesão, é só tu assimilar a parada, entendeu? Dano muscular você faz durante o treino, que não deixe de ser uma microlesão na fibra, perfeito? Entendeu o contexto? Então assim, esses microdanos sinalizam ao corpo que ele precisa reparar e fortalecer o músculo, deixando-o maior e mais forte, certo? Mas assim, cuidado, muito dano, presta atenção, muito dano vai prejudicar a tua recuperação e até pode gerar um overtrainer, que é excesso de treinamento. E assim, o segredo é causar uma base de estímulo que seja suficiente para crescer, mas não tanto ao ponto que atrapalhe o progresso. Como que vai atrapalhar o progresso? Treinando demais, sem um bom descanso. Pegou a visão? E o dano muscular, ele faz o que? Aumenta a liberação de fator do crescimento como o IGF-1. O dano muscular aumenta a liberação do fator do crescimento IGF-1, que são recomendados para a ativação das células satélite, que são essenciais para os componentes do crescimento do teu músculo. Então você faz o que? Você faz o movimento controlado, você vai liberar mais síntese de proteína, o teu IGF-1 e até o teu GH vai subir junto, e depende da estruturação de tudo que você faz, tua testosterona sobe junto.
todo esse contexto que o teu corpo forma, eles vão fazer o quê? A ativação das células satélites. E elas vão fazer o quê? Elas vão fazer o teu músculo crescer. O terceiro pilar, que é o estresse metabólico. Cara, esse aqui ele é o conhecido e muito famoso na academia, que é o quê? O pump. Provavelmente você já ouviu falar, vou dar um pump no bíceps antes de ir embora. Essa aí. Então, esse pump que você gera, a gente chama de estresse metabólico. Aqui o foco é o quê? É esgotar o máximo, tá? Entendeu? Vou embora, vou dar um pump no bíceps, por quê? Acumular os metabólitos, para quê? Para gerar um lactato. Esse lactato faz o quê? Faz com que inche a tua musculatura, mas é um inchaço assim, tipo, temporariamente. Então ele vai aumentar o lactato, vai aumentar o fluxo de água, vai aumentar o fluxo de sangue, vai dar o pump. Essa pressão metabólica ativa vias de crescimento por mecanismos como hipóxia muscular, que é uma falta de oxigênio ali. Então ela vai fazer o que? Recrutar fibras adicionais para conseguir fazer o movimento. Algumas técnicas como drop set, rest pause, tempo sob tensão são excelentes para gerar esse estresse. Então vamos lá, para o terceiro pilar, que é o estresse metabólico. Esse aqui você conhece muito bem, que é o famoso pump. Provavelmente você já deve ter falado dessa frase aqui. Antes de ir embora, eu vou dar um pump no bíceps. Já falou, né? Comenta aqui embaixo se você já falou essa cena aí, ó. Antes de ir embora, terminei meu treino, mas vou dar um pumpzinho no bíceps antes de ir embora. Posto que assim, né? Então assim, o que é esse estresse metabólico? O que ele faz? Então assim, o foco de gerar o pump é buscar o máximo, é tentar esgotar o músculo para fazer o que? Acumular os metabólitos musculares, que é o que? O lactato. Esse lactato, quando ele vai para o teu músculo, o que ele faz? Ele vai inchar a musculatura de uma forma temporária. Então ele traz sangue, o lactato e tal, e faz com que dá aquela pressão no teu músculo e ele dá aquela inchada. E essa pressão metabólica, o que ela faz? Ela ativa vias de crescimento por um mecanismo como a hipóxia muscular, que seria o que? A falta do oxigênio. Então assim, com essa falta de oxigênio que acontece porque o lactato está muito alto, ele vai fazer o quê? Um recrutamento de fibras adicionais para conseguir fazer mais movimentos. Uma parada assim que muita galera faz para dar um pump, exemplo, num músculo, é o quê? É o drop set, um rest pause e um muscle round, que é basicamente um rest pause ali um pouco diferentinho, que mais para frente eu posso ensinar a vocês. Que basicamente essas técnicas elas são excelentes para dar esse estresse no músculo. E o que a ciência traz? Ela traz que o estresse metabólico ela estimula a liberação de hormônios anabólicos, como eu falei antes, o GH e a testosterona. Além disso, aumenta a hidratação celular, criando um ambiente favorável para a hipertrofia sarcoplasmática. Lembra lá do início do vídeo? Então é isso aí, então você consegue gerar outro processo de hipertrofia aqui. Tudo pega tudo, mas a gente consegue dar um ponto de diferença dependendo da técnica que a gente usa. Isso é fundamental para o teu treino. Esse pilar aqui ele é tipo assim, a elite, né? Agora vamos lá para mecanotransdução. E aqui está a ciência por trás de tudo, basicamente a mecanotransdução que faz o caminho. Esse é o processo que converte a força mecânica, o peso que você levanta em sinais químicos, que foi falado antes, no teu corpo, que ativam a síntese proteica e o crescimento muscular. Então assim, quando você treina pesado com uma execução boa, os mecanismos vão ativar via mTOR, lembra que eu falei antes? Que regulam diretamente o crescimento das fibras. Então assim, sem a mecanotransdução eficiente, você pode estar levantando peso, mas você não está gerando o sinal certo para ela. Então você precisa ter uma técnica muito boa, entendeu? Para fazer com que tudo vai fluir direitinho. Que não adianta você só levantar o peso de qualquer forma, porque além de você não conseguir ativar os músculos certos, você vai se lesionar. Exemplo, um levantamento terra. Já pensou tu deslocar uma vértebra?
100 quilinhos cada lado tu levantando, de repente a tua vértebra faz só assim, ó, dá uma deslizada e aí fica sem andar. O que tu vai fazer? Já era. Então assim, quando for treinar, você tem que aprender as técnicas corretas dos movimentos. Aonde você vai posicionar a coluna, quadril, pé, joelho, enfim, isso tudo vai transformar na verdadeira hipertrofia para o teu corpo. Porque assim, basicamente, a mecanotransdução depende da integridade das fibras musculares e da ativação das proteínas FAC e mTOR, que é o que? Movimentos bem controlados e cargas progressivas próximo da máxima, chegando próximo da falha muscular. Então, tudo é um contexto que você tem que dar o estímulo certo. Essa é a palavra que vai ser falada muito nesse 2025. Aprender a dar o estímulo certo. Por quê? Passou do estímulo, você vai treinar demais. E treinar demais você não cresce porque o teu corpo não consegue recuperar. Ah, mas eu fico com dor depois do treino 4, 5 dias. Treinou demais. O ideal é 1, 2 dias ali. E se você é bem treinado, você consegue até controlar para ser um diazinho e meio, dá para se dizer assim. Então assim, para nós concluir todos esses pilares que foram falados, o que então nós temos que fazer, né? Como que vamos conectar? Tensão mecânica, então, é o principal estímulo, mas precisa ser completamente... Então, como tudo isso vai se conectar? Então, assim, basicamente a tensão mecânica é o principal estímulo, mas ela precisa ser complementada pelo dano muscular, certo? E o estresse metabólico. Dano muscular gera o estresse metabólico. E tudo isso funciona porque a mecanotransdução liga esses estímulos às vias do crescimento, que foi falado antes. Então, o que você precisa fazer? Treinar com progressão de carga, usar técnicas avançadas com moderação. Você não vai pegar, exemplo, 4 exercícios de peito, 3 séries cada um, e cada série tentar fazer uma técnica avançada. Exemplo, a primeira série eu faço um drop set, a segunda série eu vou fazer um rest pause, a terceira série eu vou fazer um muscle round ou vou combinar com outro exercício. Cara, não é assim que vai funcionar o teu treino, certo? Então assim, as técnicas avançadas, ela tem que ser feitas num processo, exemplo, no final de um exercício que você já tem uma boa dominância e que você já conseguiu trabalhar bem todas as suas estruturas musculares. Porque assim, exemplo, vamos dar um exemplo fácil aqui para ti. Você vai fazer 3 exercícios para peito, certo? Então o teu ponto fraco no peitoral é o que? A parte superior. Então aqui você vai primeiro fazer o princípio da prioridade, que já falei isso num vídeo, que é o que? Começar no ponto fraco. Então se é a parte superior, você vai começar, exemplo, com supino inclinado com halter. Então o ideal é fazer o que? Primeiro uma série de ativação, alongando bem o peitoral, indo lá embaixo, sentindo as articulações do cotovelo e o punho. Aí você fez uma série, você vai fazer o que? Progredir a carga. Fez uma mais pesadinha, uma média aí, agora você faz um descanso maior. Agora você entra para uma série basicamente válida. Então, exemplo, você fez uma série de 12 repetições com 20 quilos. Fez 1 minuto e meio de descanso, foi para 25 quilos. Fez 10 repetições. Agora uma série válida com 30 quilos, fez 8 repetições. Agora, o que você vai fazer? Você vai fazer um intervalo de pelo menos 2 a 3 minutos para entrar num rest pause, certo? Aí a técnica vai funcionar, porque você vai conseguir fazer uma ativação da musculatura, vai conseguir estimular ela em todos os pontos de aquecimento, trabalhar toda a parte de estabilidade para depois entrar numa falha, numa subfalha, praticamente quase falha total. E aí que você aplica as técnicas do teu treinamento. E assim, agora é sua vez de aplicar isso no seu treino e construir um corpo que você sempre quis. Se ligou? Então é isso, marombeiro. Hipertrofia é o resultado da combinação desses 4 pilares: dano muscular, estresse metabólico, mecanotransdução e tensão mecânica. Tudo tem que trabalhar junto e agora você sabe o que é para fazer. E está na hora de parar de perder tempo e começar a treinar direito.
E se você gostou desse conteúdo, compartilhe e comenta aqui o que você achou. E bora pro próximo nível, né? E manda pro seu parceiro de treino para ele entender direitinho como é que ele tem que treinar.